Eduardo Epstein, militante político exilado. A categoria do morto não existia, né? Era desaparecido, né? Não é a mesma coisa, né? Estela de Carlotto, presidenta da Associação de las Abuelas, das avós da Praça de Maio. Lo peor ya me lo hicieron, matarme una hija. Juan Cabandier, neto número 77 com a identidade recuperada. Me empecé a hacer muchas preguntas acerca de mi origen, acerca de... No entendía bien por qué yo tenía un malestar tan grande. A memória e a história de uma geração projetam o futuro. Para contar como isso acontece, o TVE Repórter está em Buenos Aires, na Argentina. O país vizinho iniciou o processo de resgate da memória no ano do fim do último golpe militar, em 1983. Mas há 10 anos, derrubou a lei da anistia e promoveu a abertura dos arquivos da ditadura, que lá é chamada de terrorismo de Estado. La construcción de la memoria es un camino infinito, es como el horizonte, una mira para adelante y siempre queda más por hacer. O Brasil, com a Comissão da Verdade, está nesse processo de construção. Sem o seu conhecimento e sem a esperada e futura responsabilização dos autores imediatos dessas atrocidades, o país não conseguirá fechar essa cicatriz. O teatro passou de paixão à profissão. Foi em Porto Alegre que o argentino Néstor Monastério criou sua companhia teatral e passou a dirigir espetáculos premiados. No entanto, não foi o artista que se mudou de Buenos Aires para a capital gaúcha no final dos anos 70. O jovem trabalhador de uma empresa da alfândega argentina, aspirante a sindicalista, já era perseguido pela Tríplice A, a Aliança Anticomunista Argentina. O grupo parapolicial de extrema-direita, atuante no governo de Isabelita Perón, depois se juntou aos militares no golpe que derrubaria o governo. Com medo, Monastério, com a mulher grávida e já um filho, tinha até estratégia para driblar a chegada dos militares à sua casa. Então a gente deixava do lado da persiana uma faca bem afiada, e aquelas coisas de gás para dedetizar, com fósforos. Se a polícia entrasse, a gente acendia aquilo, largava, cortava a correia e ficava do lado do pátio tentando fugir pela sacada. Assim que tu vivia. De 6 dirigentes grevistas, 3 desapareceram. O quarto fugiu para o desconhecido Rio Grande do Sul, no Brasil. E a fila chegou perto demais para ele. Chegou em casa e a número 5, que era a Silvia Migues, maravilhosa. Desculpa. Estava grávida, foi buscar, chamaram ela para pagamentos antigos e nunca mais. Nunca tinha chorado por isso. Otra gente se movían dentro del país hacia otras provincias, trataban de pasar desapercibidos, tomar otro trabajo, salir de sus circuitos habituales, o si no, se exilaban en el extranjero. Eduardo Epstein também passou pelo Brasil no caminho para a Espanha. Antes, a namorada chegou a ser presa pelos militares. Eram de um movimento estudantil. Ele decidiu deixar a capital argentina com a ajuda de um tio na clandestinidade de barco pelo Rio da Prata. Ele tinha muito medo, meu tio. E eu, a ponto tal que eu me lembro sempre, eu deixei a minha mala com ele, com a mala que eu trazia. Depois ele me contou que ele queimou a mala. A mala não tinha nada, estava vazia, mas ele queimou a mala. Bom, ele me deixou lá em Palermo, fiquei a noite aqui. No dia seguinte fui para o Porto, peguei um barco para Uruguai, para Colônia. E daí autobús até Montevideo e um avião a São Paulo.
Muitos dos 200 mil exilados argentinos procuraram abrigo em países onde existia uma espécie de rede de proteção e também de denúncia. Foi assim com os argentinos, mas antes com os exilados dos golpes por toda a América Latina. Se fez necessário tirar argentinos, uruguaios, chilenos, trazê-los para o Brasil e daqui mandá-los para a Europa. Esta era uma questão. A outra questão, a necessidade de denunciar, de levar ao conhecimento público o que estava acontecendo, a tragédia que nós estávamos vivendo aqui. O mais importante era manter a informação do que estava acontecendo aqui, porque tinha muito bloqueio internacional, ninguém falava disto. O nome era Processo de Reorganização Nacional. Para chegar lá, o governo colocou em prática um sistema onde as forças da nação sequestraram e torturaram sem direito à defesa ou julgamento. 30 mil pessoas até hoje estão desaparecidas. O golpe militar de 24 de março de 1976 foi o sexto na Argentina no século recém-passado. Um ataque a movimentos sociais de base peronista que cresciam e se ramificavam. 3 juntas militares governaram o país até 1983. Entre as práticas de tortura, choques com picanas elétricas e fuzilamentos em centros clandestinos de detenção. Mas também os voos da morte. Os prisioneiros eram anestesiados e lançados vivos no Rio da Prata. E ainda a apropriação dos filhos das prisioneiras grávidas assassinadas depois de darem à luz. Poucos foram os presos políticos oficiais. Milhares foram os sequestrados em casa, na rua, no trabalho e que nunca mais apareceram. A socióloga argentina, que viveu no Brasil e estuda esse fantasma social do desaparecido nas questões de memória, explica que a ditadura cívico-militar argentina foi política, econômica e social, mas também cultural. Aquele outro que não era desejado foi eliminado diretamente. Isso incluiu sistematicamente a desaparição das crianças, dos filhos também. Isso não aconteceu em outras partes da América Latina, não aconteceu no Brasil, por exemplo. E o número aqui foi muito grande, mas não somente dos desaparecidos, 30 mil, que atingiu os operários, atingiu os estudantes, atingiu, por exemplo, as amas de casa, as donas de casa, aquelas mães que não conheciam a história e que foram atingidas. Foi qualitativo e foi quantitativo. Bem no meio da cidade, ao lado do comércio e das residências. Só em Buenos Aires já foram oficializados 6 centros clandestinos de detenção, tortura e extermínio. E outros 14 foram denunciados. Mas são muitos mais. No país foram mapeados pelo menos 500 locais. Às vezes, em uma casa que eles tomavam e acomodavam essa casa para ser um lugar onde as pessoas desapareciam, era tortura e tal. Alguns centros do exército, alguns centros de áreas da polícia. Havia grandes campos de concentração, como a antiga Escola de Mecânica da Armada, a ESMA, e também pequenas unidades, como o Centro Virrey Ceballos. Este lugar era um serviço de inteligência da Força Aérea. Nós creemos que era um lugar de paso, porque no había muchos detenidos a la vez, según los testimonios, y había gente, hay constancia de que gente estuvo aquí torturada y luego la llevaron a otros lados. Durante 20 anos depois do fim do golpe, a Argentina viveu momentos de avanço e também de estagnação nas políticas de memória e justiça. O primeiro presidente eleito determinou o julgamento de guerrilheiros e também das juntas militares, mas editou leis de anistia que impediram as sentenças e novos julgamentos. Na década de 90, também uma medida presidencial garantiu indulto aos militares. O que não aconteceu foi o retrocesso. A sociedade argentina não se calou. Durante muchos años en la Argentina estuvieron vigentes las leyes de impunidad. El Estado no se ocupó de recuperar estos lugares y lo hizo la gente, los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes, que hicieron denuncias aquí en la puerta, avisando a los vecinos que esto había sido un centro clandestino.
Mas os argentinos que lutam pelos direitos humanos não são maioria. O cantor Leon Gieco, um militante no meio artístico do país, até tentou uma entrevista discreta com a nossa equipe. Ele, que move multidões, tem uma música para ilustrar o envolvimento nas causas de memória e igualdade. El 1% quiere esto torcer. El 1% quiere esto torcer. El 9% tiene el poder. De lo que queda, el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué, ¿no? Es unas cifras que yo doy. Por eso digo que el 1% de la población argentina es la que pelea realmente por los derechos humanos. 1% que faz a diferença. Mães, pais e parentes fazem ronda na Praça de Maio desde o golpe, buscando o último dos desaparecidos. Se não bastasse a perda dos filhos, elas também foram separadas de seus netos, que tiveram as identidades roubadas. Uma nova geração empunha agora a bandeira da verdade, da justiça e da memória. E também ex-exilados, sobreviventes, intelectuais, militantes, pesquisadores. No início, eles se dividiram. Las madres nacen en abril del 77, las abuelas nacemos en octubre del 77. Con los años fuimos viendo que teníamos que formar grupos específicos para determinada búsqueda. Mas a unidade sempre se mantém. Existiam internas políticas, porque não todos tinham a mesma ideologia, nem a mesma ideia, nem a mesma vontade. Então, eles conseguiram se unir fortemente e isso fez uma luta a um longo prazo. 2003 foi um marco para as políticas de memória. Com elas, o fim das leis de impunidade e a volta dos julgamentos. A antiga ESMA se transforma no espaço da memória e dos direitos humanos. Pesquisadores e técnicos recolhem e restauram documentos históricos. Atos de governo que seguem a trajetória iniciada antes pelos movimentos de direitos humanos. Em busca de crianças, as avós da Praça de Maio não iam a prisões. Nosotros buscábamos sin saber, íbamos a estos lugares que digo, orfelinatos, casas cunas, juzgados de menores, preguntando y viendo ya porque habían pasado unos añitos en los jardines de infantes, mirando a los chiquitos. Miguel Ángel D'Agostino, detido em um campo de concentração, vivia um paradoxo. Foi escolhido entre poucos e sobreviveu. Mas havia a desconfiança de uma sociedade machucada. ¿Por qué yo? ¿Por qué no el otro? Si el otro era menos que yo en la organización, si el otro era un simple vecino. Y diría que en algunos bolsones, en algunas regiones del país, aún la figura del sobreviviente es mirada con recelo, de poner toda la responsabilidad en cuanto al terrorismo de Estado simplemente en la delación bajo tortura de esas personas. Pois ele se aliou às avós, ajudava procurando famílias de militares com crianças, supostos apropriadores dos filhos tirados dos sequestrados políticos. Escondido en un auto esperando la salida de ese represor, apropiador de chicos, que iba al colegio, seguirlo de cerca hasta identificar el colegio y poder saber ya que esos chicos iban a tal colegio y que era un lugar más accesible para poder abordarlos o por lo menos obtener una foto. Es la forma que encontré de continuar con aquella persona que era antes del campo de concentración, ¿no? Es la manera personal que yo encontré de reencontrarme. 2 irmãos uruguaios foram os primeiros encontrados, abandonados em uma praça no Chile. A ajuda veio da Arquidiocese de São Paulo. Había una organización llamada Clamor, que lideraba Monseñor Arns, que era arzobispo de San Pablo, un excelente cura, un excelente hombre de la iglesia. Y de Chile llegó una información anónima a Clamor de que había 2 niños que habían sido adoptados raramente, extrañamente. Mais velhas, essas eram crianças conhecidas. En lo que siguió en esta historia, fuimos encontrando otros también cuya identidad era ya visible porque eran chiquitos secuestrados ya nacidos. Los más difíciles de encontrar son los que son la mayoría nacidos durante el cautiverio de la mamá, porque nunca los vimos. Hay abuelas que no saben si es niño o niña.
No campo de concentração da antiga ESMA, a regra era o translado para os voos da morte. De 5.000 detidos na área de cativeiro a Kapucha, somente 200 teriam sobrevivido em 7 anos. As grávidas tinham mais tempo, só eram mortas depois de darem à luz. Até lá, sofriam da mesma forma. Eran torturadas como cualquiera en el sótano, con electricidad, con golpes, y eran colocadas en capucha, como cualquier secuestrado, hasta el 6º o 7º mes. Depois ganhavam local separado e acompanhamento médico, mas antes do parto, outra mentira. Os torturadores pediam que escrevessem uma carta dizendo para quem queriam entregar a criança. Esa carta no tenía ningún valor, nadie se imaginaba que le iban a robar los niños, era algo que no estaba en el imaginario de los militantes políticos. Y esos hijos se los daban a otros militares, también que había como una lista de pedido de niños. As mães desaparecidas, os filhos privados da própria identidade. O hoje vereador da cidade de Buenos Aires, Juan Cabandier, nasceu na ESMA, mas só descobriu isso quando tinha 25 anos de idade. En un momento de mi vida, cuando yo tenía 22, 23 años, me empecé a hacer muchas preguntas acerca de mi origen, acerca de... No entendía bien por qué yo tenía un malestar tan grande estando con esta familia, porque tenía depresiones, porque tenía angustias, y se me ocurrió pensar de que yo podía ser un hijo de padres desaparecidos. Para muitas famílias, a gravidez de suas filhas presas foi uma surpresa, revelada depois da ditadura, pela voz dos sobreviventes, que testemunharam a maternidade nos centros de detenção. Assim, mães que buscavam filhos passaram a procurar também por netos. E buscaram a igreja, organismos internacionais em diversos países. Encontraram nas próprias veias a resposta para juntar as famílias. A ciência possibilitou a criação de um Banco Nacional de Dados Genéticos. Sí, sirve la sangre de las abuelas, la sangre de la familia materna, de la familia paterna, procesada, puede después, si se encuentra el nieto, comparar y ver si incluyen, si son iguales, es el nieto. Campanhas na mídia incentivaram muitos jovens. Si naciste entre 1975. Até maio de 2013, as identidades de 108 netos foram recuperadas. Ainda faltam cerca de 400. Juan é o neto 77. Mi información genética era absolutamente compatible, 99,99%, con mis abuelos, con mis tíos. Por ende, gracias a ese estudio genético, se deduce que yo soy hijo de mis papás, de Alicia y Damián Cabandier. Entonces yo recuperé mi identidad hace 10 años. Hace 5 tuve un hijo. Y no solamente recuperé mi identidad yo, también mi hijo recuperó su identidad. Porque si no, mi hijo viviría en una mentira. La mayoría fueron robados por los asesinos de sus papás, se los llevaron y los anotaron como hijos propios, los criaron con la mentira, en algunos casos con cariño, en otros casos con mucho castigo, mucha tortura. Foi assim com o filho de Silvia Quintela, desaparecida, e Abel Madariaga, que voltou do exílio e se tornou um dos dirigentes da Associação de Avós da Praça de Maio. Lo maltrataron mucho la familia que lo tuvo, ¿no? Imagínate que el apropiador le disparaba en la cabeza a los 9 años con una pistola 9 milímetros, sin munición, obviamente, pero ¡pah! Le gatillaba. Y cuando él intentaba nadar, intentaba ahogarlo, le ha pegado físicamente. Entonces, es toda una historia muy terrible, não? O vazio acabou. Abel teve certeza só no olhar, no momento em que encontrou Francisco. Y fue así, de natural. Nos pusimos a charlar y
Y después nos mirábamos los dos, ¿viste? Yo le miraba la mano a él, él me miraba la mano a mí. Después, ¿cómo las poníamos? No, y es una locura genética, que el tipo de letra es parecida. E agora, cada dia constrói a nova história. Es muy difícil recuperar 32 años y medio de una historia que no te dejaron tener, porque esto no es que te digan quién sos, te cambian el documento de identidad y ya está. Listo. No, el daño es... además ni Freud ni Lacan escribieron acerca de la apropiación de menores, ni la justicia tenía en el Código Penal delitos de este tipo. Mas os apropriadores de crianças na Argentina estão sendo processados e julgados. Juan Cabandier, com apoio da irmã, filha biológica do apropriador, foi à justiça. El hombre, el que decía ser mi padre, la justicia lo condenó a 15 años de prisión y él está cumpliendo su condena en una cárcel. Yo fui, querellante también en la causa, impulsé la causa. Uno no puede hacer, una sociedad, un pueblo no puede hacerse el tonto con delitos tan graves. Identidade. Também para os desaparecidos, a genética e a antropologia forense estão ajudando a trazer a verdade e a justiça. La antropología forense hasta el día de hoy ha sido aplicada en 40 o 50 países del mundo que, al igual que la Argentina o que Brasil, tuvieron violencia política y cuando llega la democracia deciden investigar su pasado reciente. Estela encontrou Laura, Aide encontrou Horácio. Os restos mortais de 560 pessoas foram identificados pela equipe argentina de antropologia forense e voltaram para suas famílias. Que si yo no hubiese tenido sus restos y los comprobantes de todo lo que pasó, no podía haber llegado a la justicia y fueron condenados a perpetua. Pelo menos 1.200 esqueletos já foram encontrados em valas comuns de cemitérios ou de centros clandestinos de detenção e tortura. Mas há desafios. Las dificultades tienen que ver, por un lado, por la falta de lo que se llama datos ante-mortem, que es información sobre cómo era esta persona en vida desde el punto de vista biológico. Faltan muestras de sangre para nuestro banco de datos genéticos. Hoy en día tiene 9.000 muestras de sangre, pero faltan muchas más. Y también hay dificultades para recuperar material genético de los restos óseos, que en algunos casos tienen más de 25 o 30 años y el ADN se encuentra muy degradado. E a rede mais uma vez se cruza. A investigação de todos os lados ajuda a compor histórias ocultadas pelo terrorismo de Estado. Reconstruir cómo una persona desaparece hace 35 años, en qué circunstancias desaparece, cuál era su militancia política, a qué centro clandestino de detención fue trasladado y qué pasó luego que lo matan. Eso lo reconstruimos a través del análisis de documentos que produjo el Estado en esos años, así como testimonios de sobrevivientes, compañeros de militancia política y familiares. Eso nos permite construir una hipótesis de trabajo sobre dónde puede estar enterrada esa persona y comenzar el trabajo de exhumación. No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, amparada pelas comissões estaduais, como é o caso do Rio Grande do Sul, segue essa linha de reconstrução da história da ditadura. O trabalho feito a partir do livro Brasil Nunca Mais, da Comissão de Anistia, a Comissão de Morte e Desaparecidos, a Comissão Nacional da Verdade significa este passo adiante que os nossos irmãos latino-americanos já tinham dado. E a Argentina tem sido fonte para a troca de documentos, informações e saberes. Uma missão gaúcha da Assessoria de Relações Internacionais e do Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul esteve no país vizinho. Existen pessoas que têm essa inquietação pessoal por sua história, por todo isto, mas a história fazemos entre todos, não? E então vai ser entre todos que nós vamos a ressignificar tudo o que aconteceu na época da ditadura. Aqui no Brasil está vigente a Lei da Anistia de 1979. Os relatórios finais das comissões, com prazo até meados de 2014, apuram e vão informar locais, circunstâncias, agentes e instituições do Estado que violaram os direitos humanos naquela época. O surgimento da Comissão da Verdade por decisão do governo nacional
eu vejo como uma coisa auspiciosa, porque mesmo com resultados desiguais e tal, eu acho que é o melhor momento na história recente do Brasil, onde esse tema passou a ter um mínimo de cidadania. Estamos também nós envolvidos num esforço, não, de criar no Brasil políticas de memória e levar os responsáveis, não, a responder por seus crimes perante a justiça, com amplo direito de defesa, aquilo que eles negaram às suas vítimas. As pessoas que sofreram estas marcas da tortura têm todo o direito a buscar ações judiciais, mas isso hoje não é possível diante da lei de anistia. Então, o futuro, a partir dos resultados da Comissão da Verdade, pertence à própria nação brasileira, já que ela é uma nação democrática. Pois na Argentina, a reconstrução da verdade, da memória e da justiça para seu povo também passa pela cultura. Este que foi um espaço de muerte se transforma em um espaço de vida, um espaço poblado de gente, em um espaço pero también de vida, porque también es un espacio vivo de creación artística, de debate, de reflexión. Entre os prédios restaurados na antiga ESMA está o Centro Cultural Haroldo Conte. Ali a arte expressa a memória da ditadura, como a instalação com um falcon, um símbolo entre os veículos de transporte de sequestrados. Mas não é só isso. El nuestro también es un centro de derechos humanos, porque no podemos hacer la memoria de las violaciones de los derechos humanos hace 30 o 40 años e olvidarnos de los problemas que aún subsisten. Refletir sobre o presente sem esquecer do passado. El arte es un acompañamiento, digamos, a la lucha popular. Os 14 hectares do Parque da Memória são povoados por arte feita para reflexão. Um concurso internacional escolheu 17 projetos e a cada ano mais uma escultura é viabilizada. Isso hace que também o parque seja um processo em construção permanente. Placas de sinalização aqui não orientam o trânsito, mas a memória. Peças, fragmentos mesclados com o rio, que de longe revelam um rosto para o desaparecido. A 70 metros da costa, a escultura do menino sequestrado tem sua imagem refletida no rio. Mas o principal ponto do parque são os 4 muros enormes, desenhados como se fossem um corte, uma ferida aberta. La idea de los organismos de derechos humanos que acercaron el proyecto a los legisladores era reunir en un monumento nacional todos los nombres de las personas desaparecidas, víctimas del terrorismo de Estado. São 30.000 placas de pedra, 10.000 nomes de desaparecidos com processos oficiais na justiça argentina já estão lá. Famílias inteiras desaparecidas, gente de todas as idades, algumas ainda no ventre de jovens grávidas. E todos assim, juntos, dão a dimensão do terrorismo de Estado que atingiu gerações na Argentina. Aquela falta de corpos que não foram velados precisam ser, de alguma maneira, concretizados. O Parque da Memória tem um simbolismo. Ele fica próximo ao Parque Aéreo da cidade e também ao Rio da Prata, locais de onde saíam e onde eram lançados os corpos das vítimas do terrorismo de Estado. Porém, esse local especificamente não foi um lugar de acontecimentos do horror da ditadura e talvez por isso se integre tão bem à cidade. Nosotros queremos que vengan los niños, los jóvenes, las familias, aunque vengan a tomar mate o a tocar la guitarra, no van a poder no ver el monumento, no van a poder no ver el arte y preguntarse qué pasó en la Argentina. Uma cultura de memória se constrói em um país que busca justiça. En nuestro país nunca hubo ninguna acción de venganza ni de violencia por mano propia. Todas las organizaciones siempre lo que han recurrido es a la justicia. Processos em juizados comuns. Podríamos haber modificado las leyes y los estamos juzgando
con el Código Penal con que se juzga a cualquier ciudadano. E os crimes do terrorismo de Estado estão sendo condenados. Y estamos hasta ahora juzgando a los más importantes genocidas, pero también estamos empezando a juzgar a los civiles que entregaron gente, que hicieron matar gente, que robaron los bienes del país, están ya empezando a ser juzgados y condenados. Exemplo ou dever? No es que Argentina solamente intenta y establece una jurisprudencia o una legalidad para enjuiciar a los genocidas. La sociedad mundial, mediante tratados internacionales, brega para que los países juzguen a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Mas reescrever a história não é condenar os militares como indivíduos. Si nosotros decimos eran todos psicópatas, estamos ocultando la política. Uma política que acreditava ser necessário matar quem pensava diferente. Memória é entender esse processo. Si nosotros somos incapaces de cambiar la manera de pensar, eso no sirve para nada. O sea, el tema de la memoria no es acordarme de, ay, cómo me dolía la picana. Pasó, no me importa. El tema es, entendimos, entendieron, transmitimos lo que pasó y realmente comprender va a impedir que vuelva a pasar. No hay que bajar los brazos. Tiene que estar la historia clara, escrita, porque si no, el riesgo es que esto sea como una historia inconclusa. Este es un país impredecible, ¿no? Argentina. Es un país donde pueden pasar cosas muy rápidas. Hay que tener cuidado, hay que seguir trabajando, hay que seguir componiendo canciones y hay que estar en contacto con la lucha, con toda la gente que lucha por los derechos humanos. Durante a ditadura, os militares censuraram a canção. Un coronel, un general, no sé quién, me dijo, usted no puede cantar una canción de paz en época de guerra. Mas os mesmos ditadores resgataram a música depois da Guerra das Malvinas, com função nacionalista. Um verso pede: se um só traidor tem mais poder do que um povo, que esse povo não se esqueça facilmente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir